Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao professor Arruda pelo convite. Eu estou bem contente de estar falando desse trabalho que foi desenvolvido no âmbito do mestrado. Essa pesquisa ela começou no âmbito de um projeto de pesquisa dentro da Universidade Federal do Amazonas, que previa a cartografia social dos ex-moradores do Parque Nacional do Jaú. A universidade foi contactada pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, e num levantamento prévio para a realização da cartografia, surgiram outras associações, como a Associação dos Quilombolas do Tambor e a Comissão dos Ex-Moradores do Parque Nacional do Jaú. Essa Comissão dos Ex-Moradores do Parque Nacional do Jaú é uma comissão diversificada, que é composta por ribeirinhos e quilombolas, assim, autodefinidos. Eu gostaria de começar pelo começo, assim, da seguinte forma. Trabalhando com o IBAMA, o processo de reconhecimento dessa comunidade foi muito doloroso, foi um processo doloroso para a comunidade, em todos os sentidos. O IBAMA sempre colocando que as pessoas não eram quilombola e as pessoas tentando ali reivindicar a identidade quilombola. E essa luta, essa disputa partiu por uma série de situações, como denúncias no Ministério Público contra o IBAMA por racismo, o IBAMA apertando a comunidade para que ela deixasse a área, como, por exemplo, falsificando documentos, lendo, a pessoa tinha que se ausentar do Parque Nacional do Jaú, um funcionário do IBAMA lia uma declaração para a pessoa assinar, a pessoa analfabeta, ela não sabia ler, ela então colocava o dedo no papel, quando ela chegava, um outro técnico do IBAMA lia uma outra declaração para a pessoa, dizendo que ela tinha dali desistido dos direitos dela, e aquilo ali era um acordo que ela se comprometia, então, que ela se comprometia a viver ali de acordo com as normas do parque. Então, foram assim uma série de situações que os quilombolas do Parque Nacional do Jaú, não só eles, mas as comunidades ribeirinhas passaram a enfrentar. Bom, nesse processo de reconhecimento dessa comunidade, enquanto quilombola, e no Amazonas como um todo, é muito comum a gente ouvir, não tem escravos, não tiveram escravos, não tem negros, como que apareceram esses negros aí no meio do Parque Nacional do Jaú, e do nada, e tem uma série de pesquisas que participaram, que foram feitas no Rio Negro, Uma dessas pesquisas atribui uma origem a essas pessoas, quer dizer, está explicado, em 1907 eles vieram para o Jaú, são sergipanos, e atribui ali então uma origem, são sergipanos, são nordestinos, externos à Amazônia, não são amazônicos, não são da região, são sergipanos. Então a gente explicou a origem dos pretos, e aqueles ali são sergipanos, então o Estado não tem por que reconhecer segundo o argumento do órgão ambiental, não teria que proceder com reconhecimento enquanto território quilombola. O começo da pesquisa foi muito, então, marcado por isso, Coloca essa argumentação histórica um pouco da chegada das pessoas, da trajetória familiar, e tentar refletir um pouco sobre a questão da abolição, que a abolição não deu condições para as pessoas permanecerem na terra, porque no Nordeste já estava tudo cercado, então os grandes latifundiários, as pessoas após a abolição sem condições de trabalhar na terra, partiram em busca de terra para trabalhar. A gente começou a tentar discutir por esse caminho, E aí um pouco tentar reconstruir a trajetória de 3 famílias negras, que uma é a família do seu Jacinto Almeida e da dona Leopoldina,
do seu José Maria dos Santos, da dona Otília, e do seu Isídio Caetano e da dona Severina, que são os alegados, são as 3 famílias negras que, a princípio, chegam na região e são assim reconhecidas, inclusive, pela empresa, pelos herdeiros da empresa extrativista, né? A origem dessas famílias também é um pouco, não tem uma, a trajetória familiar, ela não tem uma, é contado, não é de forma harmônica, né? Não tem uma continuidade. Por exemplo, alguns descendentes das famílias quilombolas dizem que tanto o seu Isídio, dizem que as 3 famílias eram sergipanas. No entanto, outros descendentes dizem que o seu Isídio e a dona Otília, eles eram do Baixo Amazonas, da região de Santarém, né? E teriam vindo antes da família do seu José Maria e do seu Isídio, e do seu Jacinto. Então, a princípio, a pesquisa foi tentar fazer essa discussão, né? A história que a gente conta, então, é que a partir desse início do século XX, né, 1900 e 1907, essas famílias negras chegaram na região, se estabeleceram na região do rio Paunini, né? Esse estabelecimento também tem duas vertentes, né? Uma vertente fala que essas famílias se estabeleceram de forma autônoma, a outra vertente coloca que essas famílias se estabeleceram com a permissão da empresa extrativista, que foi a empresa extrativista que coloca eles no rio. Nessa época, o rio Jaú, ele já era controlado pela uma empresa extrativista, né, que estava sediada em Airão. Essa empresa extrativista foi comprada depois pela família Bezerra, né? A família Bezerra dá continuidade nessa empresa extrativista. E aí, a partir de 1907, a família Bezerra passa realmente a controlar o rio Jaú, né? Inclusive a entrada, a saída. No entanto, essas famílias negras, elas se estabeleceram no rio Paunini, que é um afluente do rio Jaú, né? Esse rio aqui é o rio Paunini, né? Esse aqui é o rio Jaú. E as famílias negras se estabeleceram nesse rio aqui de forma autônoma, né? Segundo os descendentes das famílias quilombolas, eles não eram obrigados a vender o produto para a empresa extrativista, né? Não eram fregueses da empresa extrativista. Segundo os quilombolas, só existiam 2 famílias nessa situação, que era a dos chineses, que era uma família de descendentes de chineses, e os quilombolas, né? As outras famílias eram fregueses da família Bezerra. O descendente da família Bezerra, o seu João Bezerra, que faleceu recentemente, ele sempre destaca uma diferença, né? Ele fala assim, não, a história desses pretos... então essa ideia do sujeito, como a partir dessa dicotomia, né, da pele, era reforçada pela empresa extrativista, né? Quer dizer, eram os pretos do Paunini, né? A partir de um certo momento, esse rio passou a se chamar de Rio dos Pretos, né? Esse Rio dos Pretos, ele perde... a gente tem um momento que a empresa extrativista, ela entra em decadência, aí surgem os regatões, que, com a instalação do Parque Nacional do Jaú em 1980, os regatões eles desaparecem, né? O regatão nessa região, aquele comerciante fluvial, que no Rio Jaú é considerado por algumas famílias como libertador, né? Que é aquele cara que ajuda, que colabora com o enfraquecimento do domínio da empresa extrativista, né? O cara que entra escondido para negociar com as famílias e aí rompendo um pouco com o domínio da empresa extrativista. Na década de 80, então, nesse processo de decadência da empresa extrativista, essas famílias negras se fortalecem e muitas se estabelecem como patrões, não no sentido muito formal, assim, no sentido tradicional, porque ela acaba... existe uma pessoa na família que se destaca no comércio da seringa, por exemplo, né? E aí ele converte os cunhados,
aquela parentela em fregueses, de certa forma, né? Então as pessoas acabam e vendiam os produtos em Manaus. Nesse momento, essas famílias já tinham autonomia territorial, o território era reconhecido enquanto um território negro, né? Essa ideia da pessoa enquanto preta, ela era estigmatizada, era um estigma, né? Quer dizer, os amigos não chamavam as pessoas de preta, era moreno, que era uma forma menos agressiva de se... Mas o estigma marcava muito essa diferença. Com a instalação do Parque Nacional do Jaú, em 1980, em novembro, há uma desestruturação dessas relações sociais no parque. O regatão é impedido de entrar, né? As famílias passam a ser controladas, efetivamente em 85 mais ou menos. As famílias passam a ser controladas, né? Quem entra, quem sai, o que tu vai fazer lá dentro. Grandes eventos sociais, formas de coesão, quer dizer, festas de padroeiro, essas festividades, elas passaram a não fazer mais parte do calendário da comunidade, né? Porque dificulta a entrada de pessoas que não são do Rio, as pessoas de Novo Airão, né? E a gente vai ter, então, com o Parque Nacional do Jaú, uma série de instruções normativas, de instrumentos formais ali, né, que vão reger agora a vida das pessoas, né? Quer dizer, se estabelece o tamanho da roça, não pode ser mais uma roça, né? Quer dizer, não é o tamanho que a família imagina para se manter, para manter uma rede de relações comerciais, que às vezes é local, às vezes é regional, negocia farinha com o Novo Airão, negocia banana com o Novo Airão, que é na sede municipal. O parque ele vai diretamente afetar essas relações, né? O município de Novo Airão, ele é interessante atualmente, né? É porque ele tem a maior parte dele sobreposto por unidade de conservação, né? Na aplicação de políticas públicas, por exemplo, como o território da cidadania, no Rio Negro, Novo Airão ficou fora, né? Ficou São Gabriel, Santa Isabel, Barcelos. Pula Novo Airão, aí vem os municípios abaixo, né? Aí tem Manaus, aí tem os municípios de Solimões. Quer dizer, Novo Airão, devido a essa imaginação, né? Das políticas ambientais, assim, em Novo Airão é curioso isso, que a gente conversando com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por exemplo, a gente pergunta quem são os clientes do sindicato, né? A gente fala assim, bom, está acabando o sindicato em Novo Airão, tá reduzindo, porque as políticas ambientais impedem que as pessoas trabalhem efetivamente com a agricultura, com a roça, com a plantação de banana. No Rio Jaú, por exemplo, na comunidade quilombola do Tambor, são 12 variedades de banana, por exemplo, né? A roça são aproximadamente 6 variedades de roça que estão sumindo, né? As políticas ambientais muito restritivas, elas estão ocasionando o desaparecimento desse patrimônio genético, porque, por exemplo, ele não vai plantar uma roça que vai dar em 1 ano e meio, em 1 ano, ele vai escolher aquela mandioca que vai dar em 6 meses, né? Então, acaba se tornando uma coisa muito imediatista. Essas décadas que após a criação do Parque Nacional do Jaú, elas foram marcadas então por uma série de pressões que ocasionaram o deslocamento compulsório de grande parte das famílias que moravam no Rio Jaú para a periferia de Novo Airão, né? Assim, a partir de 2000, a partir do ano 2000, as pessoas começaram a se organizar com diversos interlocutores, né? Umas passaram a se organizar com os sindicatos, outras passaram a se organizar a partir do contato com organizações como a Fiocruz, né? Em 2003, é constituída a Comissão dos Ex-Moradores do Parque Nacional do Jaú, reunindo quilombolas e ribeirinhos. Em 2005, é fundada a Associação Quilombola lá da Comunidade do Tambor.
em 2008, é fundada a Associação Quilombola de Novairão, Zona Urbana. Essa associação é fundada com aquelas famílias quilombolas que foram expulsas ou são descendentes das famílias que foram expulsas do Parque Nacional do Jaú, né? Em 2006, a comunidade quilombola do Parque lá do Tambor é reconhecida pela Fundação Cultural Palmares. E em 2007 se inicia o processo de reconhecimento dessa comunidade junto ao INCRA, né? Em 2007, o INCRA inicia o processo para a elaboração do relatório do RTID. No período da elaboração do RTID, eu fui convidado pelo antropólogo do INCRA, para acompanhá-lo nesse trabalho, né? E lá, nesse momento, eram cerca de 22 famílias quilombolas na comunidade quilombola do Tambor. E atualmente, é mais um pouco, na cidade de Novairão, atualmente são 120 comunidades, são 120 famílias quilombolas, né? Alessandro, poderia passar? Então, esse é o mapa das casas, né? É o mapa das casas. Os dois núcleos aqui habitacionais, que é o Tambor e o Tambor Velho, né? Pode passar, Alessandro, por favor. Isso aqui é Novairão, né? A cidade de Novairão, e as famílias quilombolas nessa área onde tem o arruamento, né? Que é a área periférica de Novairão, onde se localizavam as famílias. Tem um bairro do Muruci, Novairão, que é um bairro que foi originado dessas famílias quilombolas, né? Pode passar um pouco. Esse é o mapa do RTID, do INCRA, né? O Parque Nacional do Jaú tem 2.272 hectares. O território quilombola tem 719.880 hectares, né? Que é essa área em vermelho, essa área branca, é a área do Parque Nacional do Jaú. Essa área em vermelho é o território da comunidade quilombola identificado por eles. Eles levaram em consideração na identificação do território a utilização histórica, né? Da extração da borracha, a coleta da castanha, a extração do cipó. Né? Isso foi um susto imenso, assim, a reação foi violenta. Quando se divulgou o território quilombola, a reação foi raivosa, assim. Foi uma coisa absurda, e pessoas escrevendo contra, né? Quer dizer, como que poderia um território desse tamanho, né, para 20 famílias, e é um absurdo, né? Os lunáticos do INCRA tinham feito um negócio desse, tinham aceitado. Foi raivosa, assim, a reação por parte de alguns setores, assim, lá. Principalmente do ex-chefe do INCRA, do INCRA não, do IBAMA, do parque, né, o ex-chefe do parque, que tinha uma política muito truculenta, por exemplo, o prazo pessoal dele para expulsar as pessoas do Parque Nacional do Jaú era 10 anos, né? Ele declarou isso, né, que ele tinha 10 anos. O projeto dele era, em 10 anos, não haver mais ninguém no Parque Nacional do Jaú, né? Uma outra declaração do chefe do Parque Nacional, de um outro chefe do Parque Nacional do Jaú, algumas organizações em Manaus preocupadas com a situação dessas famílias, porque quando a gente foi em 2007, elas usavam trapo, né, a roupa, não tinha calçado, assim, a situação era muito grave, né? E a partir do momento que ela se declara quilombola, a pressão aumentou, né? E o fechamento também. E o chefe do Parque Nacional do Jaú declarou que o objetivo do parque, por ser um parque de produção integral, é garantir o mínimo para essas pessoas, né? O que seria esse mínimo também, a gente não chegou a uma conclusão ali numa audiência pública, né? O RTID foi contestado pelo IBAMA, pelo ICMBio e está hoje na Câmara de Conciliação da AGU. A gente não tem notícia de qualquer acordo, né, oficialmente. Em 2008, houve uma ação judicial, que é uma ação civil pública, que condenou o ICMBio e condenou o IBAMA a pagar R$5.000 por danos materiais e extramateriais, né? R$5.000 por danos materiais e R$5.000 por danos extramateriais. Foram condenados, então o ICMBio e o IBAMA foram condenados aí em primeira instância.
pela Justiça Federal. Né? E, bom, eu acho que era isso que eu tinha para colocar. Obrigado.